estamos alegres por você estar aí, dedicando esse momento, esse tempo, para estar adorando ao Senhor. Nós estamos muito felizes porque você está priorizando as coisas de Deus. Nós estamos nesse momento bastante difícil para todos nós, e nós sabemos como é importante priorizarmos cada vez mais as coisas de Deus. E nós gostaríamos hoje de estar refletindo a palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9. Aleluia, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos nessa noite diante daquilo que Tu tens a falar aos nossos corações, e declaramos para Ti mais uma vez, Senhor, que nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Nós precisamos que Tu venhas nos alimentar nessa noite. Nós precisamos que Tu venhas estar conosco, Senhor, mais uma vez. E nós pedimos a Ti, venha sobre nós, venha sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz assim: a minha graça é suficiente para você. Em outras versões, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a resposta que o apóstolo Paulo teve depois de orar 3 vezes, pedindo a Deus que lhe tirasse o espinho da sua carne, porque aquilo lhe incomodava. E o apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor, e Deus lhe dá essa resposta: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava diante de algo que lhe incomodava. Ele faz a sua oração a Deus e ele tem essa resposta. Deus estava dizendo para ele: é necessário esse processo, mas eu vou lhe capacitar para passar isso com a minha graça. Essa foi a resposta que o apóstolo Paulo estava recebendo de Deus naquele dia. É necessário isso. A minha graça te basta, Paulo, porque a minha graça é o meu poder que será manifesto diante da sua fraqueza, diante das suas imperfeições, diante das nossas imperfeições, diante das nossas fraquezas. Nós sabemos que a graça de Deus vem sobre nós, que a graça de Deus nos capacita, que a graça de Deus faz algo sobrenatural. Então esse versículo, ele nos apresenta a graça de Deus como o seu poder de nos capacitar. Esse versículo diz que a graça de Deus, ela nos capacita, porque nós temos bastante foco na graça como a graça redentora. Aleluia! É pela graça que nós somos salvos. Glória a Deus por isso, como nós necessitamos da graça de Deus. Agora esse texto também vai nos dizer que a graça, além dela ser redentora, ela é capacitadora. A graça de Deus, ela também é capacitadora. Ela nos aperfeiçoa, ela nos capacita. Então eu quero te fazer uma pergunta: por que nós aguentamos coisas que nós jamais imaginávamos que aguentaríamos? Por que nós passamos às vezes por situações difíceis e a gente olha: meu Deus, como eu consegui? Como eu sobrevivi a esse deserto? Como eu sobrevivi a tantas coisas? Você sabe como que nós sobrevivemos? Por causa da graça de Cristo. A graça de Cristo. Dá uma água, por favor. A graça de Cristo, ela nos aperfeiçoa, ela nos capacita a estarmos vencendo, a estarmos rompendo.
Em momentos difíceis, nós sabemos que uma força contrária que vem contra nós. Todo momento difícil nós lutamos por algo que tem vindo tentando nos abater, seja em qual área da sua vida, né? O momento difícil é aquele momento, é aquele momento que vem contrário às nossas forças, que tentam nos abater, que tentam nos paralisar. Todos nós passamos por momentos difíceis. Em várias áreas de nossas vidas, eu, você, toda a humanidade, qualquer um que seja, passa por momentos difíceis. E muitas das vezes nós somos colocados por esses momentos difíceis devido a algumas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, nós entendemos que nem tudo, né, é causado por nós mesmos, certo? Como hoje nós estamos diante dessa pandemia, não fomos nós que causamos toda essa dificuldade que nós estamos tendo, não fomos nós que causamos toda essa situação em que muitos estão desempregados, algumas pessoas estão doentes. Nós não somos os causadores dessa situação, né? Mas muitas das vezes esses momentos difíceis que está nos acontecendo nos leva a nos sentirmos como fracos. Muitas das vezes são coisas que nós não procuramos, né? São coisas que nós não queremos, mas acontecem em nossas vidas. São situações que acontecem enquanto nós estivermos nessa terra. Nós estamos, né, com a possibilidade de passarmos por situações difíceis, causadas por nós ou não, sendo nós a nossa culpa ou não. Então, nesses momentos difíceis, nós muitas das vezes nos sentimos fracos, e nós devemos ter muito cuidado nesse momento. Nós devemos ter cuidados nesses momentos difíceis em que nós nos sentimos fracos. Por quê que nós temos que ter cuidado? Porque nós muitas das vezes estamos vivendo na condição de fraqueza. E quando nessa condição de fraqueza, nós costumamos murmurar. Então, quando nós estamos nos sentindo fraco, quando nós estamos com esse sentimento, vivendo nessa condição, nós nos sentindo fraco, nós muitas das vezes murmuramos. Nós muitas das vezes perdemos o foco e nós temos que estar preocupados com essa condição que nós estamos passando, porque muitas das vezes nós perdemos foco. Nós ficamos também de cabeça para baixo. De cabeça para baixo, só olhamos para baixo, só olhamos para coisas pequenas. Ninguém consegue enxergar coisas grandes olhando para baixo. Somente se olharmos para o alto que nós podemos enxergar coisas grandes. Em momentos difíceis, em momentos de fraqueza, em momentos que estão fora da nossa condição de segurar tudo. Muitas das vezes nós perdemos o foco, nós ficamos de cabeça para baixo e nós temos o sentimento de desistência. Muitas das vezes nós queremos desistir. Muitas das vezes vem o sentimento de querer largar tudo, jogar tudo para o alto. Há pessoas que já tiveram várias experiências lindas com Deus. Há pessoas que já viveram coisas maravilhosas com o Senhor, já usufruíram de um patamar tão grande diante de Deus, mas às vezes num momento como esse, essa pessoa está para baixo, essa pessoa não consegue levantar a cabeça, essa pessoa está achando que acabou tudo que eu construí, acabou tudo que eu até o dia de hoje consegui conquistar. Muitas pessoas estão vivendo isso. E nós temos que tomar muito cuidado nesse processo, nessa condição de fraqueza que muitas das vezes nós sentimos, porque vem um sentimento de impotência. Nos sentimos que nós não somos mais capazes de segurar a bola, nós não somos capazes de manter a situação de pé. Esses sentimentos vão sendo maior do que nós e nós achamos que não vamos suportar. E muitas das vezes nesse sentimento, muitas das vezes nesse estado de fraqueza, nós acabamos pecando. Pecamos contra Deus, pecamos contra a sua palavra, pecamos contra o nosso irmão, sabe?
Nós pecamos quando nós começamos a criticar, quando nós começamos a falar mal. Nós pecamos de várias formas. Nós estamos num processo muito debilitado. E nós temos que tomar muito cuidado, amados, com esse processo. Nós achamos que nós não seremos erguidos novamente. Então, nessa situação de fraqueza, desse sentimento de impotência, muitas pessoas estão colocando na sua cabeça que não conseguirão mais se erguer novamente. Não conseguirão ser a pessoa que eles eram antes de todo esse processo desesperador que está acontecendo. Há pessoas que estão dizendo que a falência chegou não é só na sua empresa, chegou na sua casa, chegou na sua família, chegou até mesmo na sua vida. As pessoas estão generalizando de uma forma terrível e nós temos que nos preocuparmos com isso. O momento, nessa condição de fraqueza, é um momento de muita irritabilidade. Esse sentimento de incapacidade nos irrita, nos deixa sem forma de ter paciência. Então nós somos muito impacientes. Nós criticamos tudo, nada está bom, absolutamente nada está bom. E se você, muitas das vezes, nesse sentimento, com tudo isso da sua cabeça, se você olhar para Deus, você vai ser capaz até de achar que Deus não é mais bom. Tome cuidado com esse sentimento de fraqueza que vem tentando dominar a nossa vida e a nossa mente. Porque a consequência disso tudo, se nós não dominarmos esse processo, a consequência disso tudo vai ser de frustração. Vai ser esse sentimento de derrota mesmo. Se você não dominar esse processo da qual nós estamos passando, você vai ter o sentimento de que você é um derrotado. Você vai chegar a uma depressão, porque você só alimenta coisas ruins, porque você só olha para o chão, você só olha para baixo, você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Você virá sobre a sua vida um sentimento terrível de culpa, de alguma coisa que você deveria ter feito, sabe? Esse momento em que nós estamos passando é um momento de aprendizado. Eu digo assim, é um momento em que a humanidade tem que aprender e tem que aprender. Nós precisamos, nesse momento, aprendermos. Uma coisa que nós devemos aprender, que nós precisamos economizar, guardar uma reserva para momentos difíceis. Nós precisamos saber que, de alguma forma, nós precisamos projetar isso. E não é de sobra, investimento não é de sobra, eu já falei sobre isso. Investimento não é de sobra. Investimento é quando você bota prioridade na sua vida e você vai investir, porque não é de sobra, porque se a gente for depender de sobra, amados, nunca vai sobrar. Mas quando você planeja, você coloca investimento como algo, você vai ter. Mas nesse momento não adianta agora você se culpar, porque você não tem nem mesmo uma poupança. Não adianta você deixar dentro da sua mente esse sentimento ruim. Por quê? Que eu esbanjei tanto dinheiro no passado, quando as coisas estavam bem. Agora eu não tenho um trocado para trazer um mero arroz e feijão para minha família. Amados, tome cuidado com o sentimento de culpa. Tome cuidado com essas coisas que vêm, que vão rolando nas nossas vidas, porque isso só vai nos deixar para baixo. Muitas pessoas estão condenando a si próprio, condenando a outros por coisas que estão acontecendo. Eu quero dizer, tem coisas que não dependem de mim, de você. Tem coisas que nos sobrevêm e não dependem de nós. Então pare de se condenar nesse momento. Não permita isso na sua vida. Não permita que a decepção faça você se jogar para baixo e achar que você não vai ter coragem mais de olhar para ninguém, porque a vergonha tomou conta da sua vida, porque talvez hoje você está desempregado, porque talvez hoje você não tem condições de trazer um leite com pão para o seu filho comer. Não importa a situação. Não permite que essas coisas venham e penetrem dentro de você. Cuidado!
Nós não podemos sair dessa pandemia dessa forma. Nós não podemos sair dessa pandemia derrotados. Nós não podemos sair dessa pandemia com a mente doente, enfraquecida. Nós precisamos nos preocuparmos muito e muito com a nossa mente. Nós precisamos nos preocuparmos com aquilo que nós estamos nos alimentando. E eu quero lhe dizer uma coisa muito importante nessa hora. Eu quero que você memorize isso, que fique na sua cabeça. Olha uma coisa, você não vai conseguir vencer porque você é inteligente. Você não vai conseguir vencer nessa hora porque você é um estrategista. Você não vai conseguir vencer porque você é um famoso, porque você é bem sucedido, porque você tem uma vida financeira legal, porque você é experiente. Você não vai conseguir vencer por causa de nada disso. Mas você só vai conseguir vencer com a graça de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo recebeu essa orientação de Cristo. A minha graça te basta, filho. A minha graça te basta para suportar esse espinho na carne que está te incomodando. A minha graça te basta para você viver aquilo que eu tenho a fazer através da sua vida. Porque não é o espinho da carne que vai desvirtuar as promessas de Deus para nossas vidas. Amém. Não são as situações que estão vindo, amados, que nós podemos sair do nosso foco daquilo que Deus é para mim e para você. Nós não podemos esquecer disso, que nós precisamos estar no foco, continuar no foco e entender que a graça de Cristo nos basta. A graça dele é capacitadora. A graça dele nos transforma. A graça dele nos faz superar todos esses momentos difíceis. A graça dele é que vai te capacitar a romper. A graça dele é que vai te capacitar a parar de olhar para baixo e a olhar para cima. Talvez você só tenha notícia ruim. Talvez quando você abre o seu Facebook, as suas redes sociais, você vê muito luto, luto, luto. Nunca morreu tanta gente como nessa era, verdade? Nós não estamos dizendo que isso é mentira, isso é uma verdade. Mas o nosso foco não pode ser desviado, porque nós estamos enfrentando situação difícil. Nosso foco não pode ser desviado, porque nós estamos no momento de nos sentirmos fracos, impotentes. Não, é nessa hora que nós nos lembramos da graça de Deus. É nessa hora que nós nos apegamos à graça de Deus. É nessa hora que a graça de Deus vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Porque quando eu reclamo, isso não vai me resolver nada. Quando eu choro para as pessoas, isso não vai me resolver nada. Mas quando eu me lembro da graça de Deus, que ela me basta, que a graça de Deus que ela é o bastante para me capacitar a enfrentar essa dificuldade. A graça de Deus é ela que vai me capacitar, é ela que vai te capacitar. É a graça de Deus que vai te fortalecer. É a graça de Deus que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Entenda isso. Algumas pessoas não entendem o que é a graça de Deus na sua vida. E por isso elas não conseguem romper o pecado nunca na sua vida. Elas passam anos e anos dentro de uma igreja, mas não conseguem romper o pecado, porque elas não entenderam ainda que a graça de Deus, ela te capacita a romper o pecado. Ela ainda não entendeu que a graça de Deus vai lhe dar capacidade, vai lhe fortalecer, vai lhe dar estratégia do alto, não humana, para romper o pecado. A graça de Deus é algo muito forte, amados, que talvez você ainda não valorizou até o dia de hoje. Talvez até o dia de hoje você até cite esse versículo que o apóstolo Paulo deixou escrito: a graça de Deus me basta. Mas a primeira situação de dificuldade, você se esquece o que é a graça de Deus na sua vida. A primeira situação, a primeira divergência que você passa, você já treme na base e você esquece de buscar a graça de Deus que vai te fazer suportar. A graça de Deus que vai te fazer ser
social, uma pessoa que se diz cristã, ficar postando ou compartilhando pensamentos que o mundo coloca por aí, parece que essa pessoa nem conhece Deus, parece que essa pessoa não sabe quem é Deus na sua vida. A graça de Deus te basta, meu amado, porque enquanto você for para a rede social e ficar criticando e ficar se lamentando, eu quero dizer que as portas vão continuar fechadas na sua vida. Mas se a coisa está difícil, você começar a se lembrar da graça de Deus, você começar a usufruir o que é a graça de Deus verdadeiramente na sua vida, você começar a colocar a graça de Deus diante da sua fraqueza, a graça de Deus diante da situação que você está, que você não está suportando, e você começar a se lembrar: vem a graça de Deus sobre mim, vem a graça de Deus me aperfeiçoar, vem a graça de Deus cumprir aquilo que tem que ser cumprido na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Pessoas vão bater na sua porta e vão lhe dizer: a graça de Deus chegou até a tua vida. Eu ouvi o Espírito Santo me dizer que você está precisando de uma ajuda e eu vim aqui para te socorrer. Isso é graça de Deus. Eu preciso viver a graça de Deus. Você precisa viver a graça de Deus. Nós queremos dizer mais uma vez: a igreja de Deus, ela está ativa. Eu vejo muita gente aí que talvez não é tão a favor de igreja, colocar como é que estão agora eles de porta fechada, como é que estão agora eles com seus shows, como é que estão eles isso e daquilo. Eu quero dizer, a igreja, ela está ativa, e ela está mais forte do que nunca, e ela está rompendo, e ela vai continuar rompendo, porque não são umas portas fechadas de um templo que vai impedir o agir de Deus da vida da igreja do Senhor. Amém. A graça de Deus basta para nossas vidas, ela é suficiente. Você sabe o que significa essa palavra? Suficiente. Amém. Suficiente. Você não precisa de mais nada se você tiver a graça de Deus. É isso que essa palavra suficiente diz. Ela é suficiente para o teu sustento, ela é suficiente para a tua vida, ela é suficiente para a vida da tua família. A graça de Deus precisa estar sobre nós. Glória. Ai, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. A graça de Deus, ela vai nos fortalecer. A graça de Deus, ela vai entrar em cada área da minha vida e da sua vida que for deficiente. Ela vai transformar aquela área, ela vai aperfeiçoar aquela área. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus nos aperfeiçoa. A graça de Deus, ela nos transforma. Aleluia. E eu quero dizer, para terminarmos essa hora, que a graça de Deus, ela está disponível para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei se você ainda, até o dia de hoje, ainda não experimentou essa graça de Deus. Eu não sei se até o dia de hoje você ainda não sabe o que verdadeiramente representa a graça de Deus. E eu quero lhe dizer que ela está disponível para você. Amém. Totalmente disponível. Se você quiser, ela vem sobre você. Ela está pronta para chegar na tua vida, se assim você quiser. Ela está pronta para chegar na sua vida e fazer a diferença, se assim você quiser. Se você quiser que a graça de Deus inunde a tua família, a graça de Deus dirá. A graça de Deus, ela vai te capacitar a sair dessa condição de fraqueza, de pensamentos ruins, de pensamento para baixo, de pensamento humanos, porque a graça de Deus vai nos fazer olhar para cima. A graça de Deus vai nos fazer ter pensamentos do alto. A graça de Deus vai nos posicionar de uma outra forma. Glória. Eu quero lhe dizer que sozinho você não conseguirá chegar a lugar nenhum. Você sozinho não conseguirá chegar a lugar nenhum. Somente a graça de Deus na sua vida é que vai fazer você realmente conquistar, realmente conseguir, realmente chegar no lugar onde Deus tem para a sua vida.
Eu gostaria que você estivesse orando nessa hora comigo. Eu quero orar por você, eu quero orar nesse momento pela sua vida. Eu quero orar nesse momento para que a graça do Senhor venha sobre nós de uma forma mais poderosa, de uma forma mais forte do que tem vindo até o dia de hoje. E se você ainda não entende isso que eu estou falando, porque você ainda nunca experimentou a graça de Deus, que você venha abrir o seu coração nessa hora e pedir que a graça de Deus venha fazer parte da tua fé, venha fazer parte da tua vivência com Deus. Eu gostaria que você nessa hora estivesse olhando a sua vida, a área que você mais precisa da graça de Deus. Sabe a área que você mais precisa da graça de Deus? São nas suas limitações. Você precisa mais da graça de Deus. Amados, aonde você é deficiente, o lugar onde você não consegue superar ainda, você precisa da graça de Deus para te restabelecer. Você precisa da graça de Deus na sua vida, em momentos e situações que você não consegue pensar conforme a mente de Cristo. Você precisa da graça de Deus na sua fraqueza. Você sabe a área em que você é fraco. Você sabe a área em que você não tem domínio, que ela é maior do que você e ela te joga para baixo. Aquela área na sua vida que te faz cair. Aquela área na sua vida que faz com que você entristeça o Espírito Santo de Deus, porque você até hoje não teve domínio próprio sobre aquela área. Você sabe qual é a sua área? Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti agora, Pai, para que a Tua graça venha sobre nossas vidas. Eu clamo a Ti agora para que a Tua graça alcance o meu irmão que está me ouvindo lá do outro lado e que te pede ajuda pela sua fraqueza. Oh Deus, oh Deus, aquele irmão que está do outro lado, aquela irmã que está do outro lado, pedindo ajuda para suportar todo esse momento, esse deserto difícil também, na qual muitas vezes ela tem se sentido fraca, ele tem se sentido fraco, tem murmurado, tem se irritado, tem se aborrecido, tem olhado para baixo, tem deixado com que o sentimento de depressão comece a dominar a sua mente, porque ela não consegue ver, ó Deus, a saída desse deserto. Eu clamo a Ti, vai com a Tua graça, Espírito Santo de Deus, a Tua graça, Pai, a Tua graça, Pai. Vai com a Tua graça nessa hora, começa a preencher a mente dos meus irmãos agora com a Tua graça. A Tua palavra diz que a Tua graça, ela nos é suficiente, e é o Teu poder sobre nós, ó Pai, para nos aperfeiçoar nos nossos momentos de fraqueza, no nosso momento em que nós estamos passando por desertos, e nosso momento em que nós estamos nos sentindo fracos, Senhor, nos momentos em que nós estamos nos sentindo impotentes. A Tua graça é suficiente, a Tua graça nos basta, e nós pedimos a Ti agora, venha com a Tua graça sobre nós, venha com a Tua graça sobre nós. Eu clamo a Ti agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.